apresentação, vocês perguntam no chat, ou então pode dar uma palavrinha no final, tá certo? Eu vou colocar uma frequência, né, no chat, e é por meio dessa frequência que vocês vão é, ganhar tão o certificado, né? Os certificados serão feitos por meio dessa frequência, e também a gente vai enviar todos os materiais, a gente tem a apostila, tem o presente, né? Então, quer aguentar até o fim, a gente vai ter os slides e a apostila especial, né, onde os meninos explicam bem direitinho o conteúdo. Então, muito obrigado novamente pela presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui no chat, que a gente vai estar acompanhando, os meninos também. E sejam todos bem-vindos a essa jornada. Sejam, mais uma vez, todos bem-vindos, e os meninos, quando estiverem preparados, podem iniciar. Muito obrigado e boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ludmila e a gente vai começar a apresentar agora. Mas antes, eu gostaria de dizer que, caso eu erre, vocês tenham um pouquinho de paciência, que eu estou um pouquinho nervosa, mas vai dar certo. E também, que qualquer dúvida que possa surgir no meio da apresentação, vocês vão anotando, vão mandando aí, que quando acabar, a gente vai responder. Vai ter um espaço no final só para responder as dúvidas, os questionamentos. Estão conseguindo ver o slide? Sim. Pronto, vamos começar. Sim, Ludmila. Então, controlar as finanças, o orçamento familiar, é o primeiro passo para garantir uma boa saúde financeira e também investir para o futuro. Só que para muitos brasileiros, segundo a pesquisa realizada pelo SPC Brasil e divulgada pela Agência Brasil em 2018, essa não tem sido a prioridade. 58% da população brasileira não se dedicam às próprias finanças, o que é um número preocupante, já que controlar o planejamento financeiro é o único caminho para evitar o endividamento, manter as contas em dia e também garantir que você alcance suas metas financeiras com mais facilidade, como comprar um carro ou uma casa, por exemplo. A importância do orçamento familiar. O orçamento familiar é sua principal ferramenta do controle financeiro. Com ela, você vai conseguir equilibrar suas contas, atingir objetivos financeiros com mais facilidade e planejar o futuro com mais segurança e tranquilidade. Ela vai te dar a possibilidade de ver suas despesas e receitas com mais clareza, vamos assim dizer. O que são suas receitas e despesas? Receitas é tudo aquilo que você ganha e despesa é com tudo aquilo que você gasta. Basicamente, fazer seu orçamento familiar significa registrar tudo que entra na sua casa, como salário, pensão, Bolsa Família, e tudo que sai. Aluguel, caso você não tenha casa própria, contas, impostos, tudo dinheiro que sai da sua conta bancária. É claro que o objetivo é que no final do mês você tenha ganhado mais dinheiro do que tenha gastado. Segundo essa pesquisa realizada pelo Orçamentos Familiares OF 2017-2018 e divulgado pelo IBGE na revista Exame em 2019, as famílias brasileiras gastaram em média em 2018 R$ 4.650 por mês. 81% desse valor foi para pagar apenas despesas de consumo, 11,70% para pagar impostos, 3,20% para pagamento de dívidas e 4,10% para aumento do patrimônio. Lembrando que patrimônio é todo o bem que você possui, seja um celular, um carro, um relógio, tudo isso é seu patrimônio. Vale ressaltar também que em famílias com até 2 salários, 61% dos gastos foi apenas com alimentação e habitação. Isso significa, em contextos de crise, que os brasileiros estão pagando mais dívidas, adquirindo menos bens e aumentando seu custo de vida. É aí que a gente vê como é importante manter esse controle do nosso orçamento familiar, E vamos para o que interessa, como planejar o orçamento familiar. O primeiro passo é começar colocando ordem na casa. Você tem que descobrir exatamente como o seu dinheiro está sendo gasto e quais são as fontes de renda da família. Você vai começar anotando todas as suas despesas fixas do mês. E o que são essas despesas fixas? São aquelas despesas, aquelas contas que vêm todo mês para sua casa para você pagar. Conta de água, energia, internet, tudo isso é despesa fixa.
Depois, você vai anotar suas despesas variáveis, que são aquelas contas que não obrigatoriamente você vai pagar todo mês. Quando você vai comprar uma roupa, um sapato, por exemplo. Depois que você tiver todas as suas despesas anotadas, você vai fazer a somatória de todas as fontes de renda da família. Pensão, salário, Bolsa Família, né, caso receba, enfim, tudo isso. Depois, basta você comparar o que você ganhou com o que você gastou. O segundo passo é faça a média dos gastos e ganhos. Depois que você tiver esse controle dos seus gastos, dos seus ganhos, das suas receitas e despesas, você vai ter uma média, uma base para usar como referência nos planejamentos financeiros do próximo mês. Uma dica é você utilizar um aplicativo para registrar automaticamente suas receitas e despesas. Isso vai te permitir que você veja com clareza quais são seus maiores gastos e que você consiga se planejar melhor para o mês seguinte. O terceira dica, o terceiro passo, é você estabelecer suas metas financeiras. E o que são essas suas metas financeiras? São os seus sonhos. O que você pretende adquirir ao longo da sua vida? Qual é o seu sonho de consumo? Uma casa, uma viagem, um carro? Tudo isso é suas metas financeiras. E existem 3 tipos de metas financeiras. Aquela de curto prazo, que é a que você consegue realizar ou adquirir dentro de um espaço de tempo de 1 ano, seja comprar um celular, ou outros bens e serviços que você pretende adquirir. Esses geralmente não custam tão alto e você consegue adquirir com mais facilidade. Aí tem aquelas metas financeiras a médio prazo, que são aquelas que você vai conseguir conquistar de 3 a 5 anos. Geralmente aí entra uma faculdade, o pagamento da faculdade, caso você queira fazer, entra também uma questão de uma viagem mais cara, mais elaborada para o exterior, sei lá. E por último, tem as metas financeiras a longo prazo, que são aquelas que você vai conseguir conquistar de 5 anos ou mais, que é as coisas mais caras que você pretende adquirir, como um carro ou uma casa própria. Aí, quando você fizer isso, tiver toda essa lista na sua cabeça de quais são os seus metas, objetivos, você vai pensar quanto isso vai me custar. Se você pretende adquirir à vista, você deve, primeiramente, né, buscar as formas mais baratas de adquirir e você deve estimar uma quantia mensal que deve ser economizada para que você atinja seu objetivo. Caso você pretenda comprar no crédito, você deve calcular em quantas parcelas isso vai ser paga e qual o valor dessas parcelas e os juros também a serem pagos, e já ir colocando isso como despesa dos próximos meses. Quarto passo, envolva a família no planejamento. Vai ser muito mais fácil você conseguir atingir suas metas se toda a sua família estiver envolvida nesse planejamento financeiro. Todos da casa devem ter seu papel no controle das despesas, inclusive as crianças, desde o hábito de apagar as luzes ou ter noção dos próprios gastos. É importante também que vocês evitem compras supérfluas e gastos desnecessários, que não vão te acrescentar em nada no momento e que só vai te afastar do seu objetivo maior. 5. Poupe para investir e fazer uma reserva. O ideal é que seja poupado no mínimo 10% da sua renda mensal para uma reserva de emergência ou investir em ativos que possam multiplicar seu patrimônio. A ideia é que você garanta um pouco mais do seu futuro em vez de gastar seu dinheiro somente de maneira imediatista. Assim você garante um pouco mais do futuro, né? Porque imprevistos sempre acontecem. Então, para você não se endividar ou passar necessidade, é importante que você tenha aquela reserva de dinheiro lá para quando você precisar. Inclusive, esse é o tema do workshop de amanhã, né? Então, quem não participou ainda já sinta convidado para participar. E é isso, passar para a próxima parte. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gleicivan e antes de passarmos para essa próxima parte, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já fazem um certo controle do orçamento de vocês, se vocês já utilizam de alguma plataforma para esse controle, ou se, no mínimo, vocês anotam as entradas e saídas de cada mês, que é qual o valor que vocês ganham a cada mês e qual mês vocês gastam. Podem deixar aí nos comentários se vocês já fazem um certo controle do orçamento de vocês. Se sua resposta for sim, vai ter um resultado positivo. Significa que você está se importando aí com seu ciclo salarial. Se você
não faz nenhum controle desse orçamento, eu acredito que você esteja se perguntando de que forma, através de que você vai fazer esse controle. E como ferramenta para isso, como uma ferramenta para o controle desse orçamento, eu trouxe aqui a planilha de gastos, que nada mais é do que uma forma de você organizar suas despesas, fazendo a somatória delas, fazendo as somas de suas despesas, e para que assim você entenda, você identifique para onde seu dinheiro está sendo destinado, para onde seu dinheiro está indo a cada mês. E ela funciona, a planilha de gastos funciona como uma substituta daquela velha caderneta, né, de despesas, daquele velho caderninho de despesas que várias pessoas ainda utilizam para saber como está sendo os gastos de cada mês. Acredito que vocês conhecem alguém ou conhecem alguém que utiliza ou já utilizou essa forma de controle. E a planilha de gastos vai funcionar como uma substituta desse caderno, uma forma mais atualizada, né, podemos dizer. Mas vocês não devem se preocupar com a planilha de gastos, que ela não é um bicho de 7 cabeças, que ela não tem uma maneira exata de ser feita, ela pode ser feita de várias formas, tem vários modelos de planilha aí, né? E é sempre importante lembrar que o mais importante é você ter o controle do seu orçamento anotado no papel, naquele caderninho, do que você simplesmente não ter nenhuma noção de para onde está indo o seu dinheiro, onde ele está sendo investido, onde ele está sendo destinado. E como diz o ditado, você está aí sempre dando um tiro no escuro, né? E acabar se prejudicando futuramente, acabar ficando endividado, acabar faltando dinheiro para quitar uma necessidade ali que chega de surpresa para você e você não esperava. E isso pode te prejudicar bastante, não ter esse controle, né? Bom, mas quais seriam as vantagens de elaborar, de ter uma planilha de gastos? Ter uma planilha de gastos vai facilitar bastante tua vida financeira e melhorar a performance da tua carteira de investimentos. Mas, além disso, a estratégia de possuir uma planilha de gastos, de utilizar editores de planilha, vai muito além disso. Tem muitas outras vantagens, como, por exemplo, eu coloquei aí duas. A primeira é entender o fluxo do teu dinheiro, porque com uma planilha de gastos bem estruturada, uma planilha de gastos bem elaborada, com ela tu vai poder enxergar para onde teu dinheiro está indo. E dessa forma, ao identificar, tu vai notar onde são necessárias possíveis mudanças, onde tu vê algum erro ali. Eu estou gastando bastante com isso, eu não devia ter gasto com isso. E logo depois, consequentemente, tu vai poder dar uma equilibrada aí no teu orçamento, ver uma forma mais legal de organizar seu orçamento. E para quem deseja investir aí, para quem tem um projeto, tu vai ter um dinheirinho sobrando aí, se você se organizar, para investir em um projeto, seja de curto, médio ou longo prazo, como a Ludmila aí falou anteriormente. O segundo ponto é a redução dos teus custos. É outra vantagem, que é a redução dos teus custos. Porque ter uma planilha de gastos é uma ótima maneira da redução desses custos. Mas para isso é necessário que tu anote, que tu liste de forma bem detalhada os teus gastos. Sejam eles os gastos fixos, como a Ludmila falou, que são aqueles gastos que tu tem que pagar todo mês, aqueles custos que tu está pagando todo mês. Esses são os custos fixos, como ela falou, a conta de luz, a conta de água, a internet. Para quem tem algum membro da família que malha, tem a mensalidade da academia, que você está pagando todo mês esses custos, né? E anotar também os custos variáveis, que, como o nome já diz, né, varia, está variando aí todo mês, nem sempre está vindo como uma obrigação para você pagar. Vez ou outra você está gastando com isso, está custeando isso, né? Como, por exemplo,
você ir ao restaurante com tua família, você ir para uma lanchonete, ou você simplesmente ir ao centro da cidade, alguma loja de calçados ou de roupas e fazer uma compra ali, né? E ao anotar todo o dinheiro que tu está gastando, todo o dinheiro que sai da tua conta bancária, tu vai poder analisar os seus gastos e vai identificar quais são eles os gastos realmente necessários e tu vai ver se tu não está gastando com coisas idiotas, com coisas bobas. Às vezes a gente tem aquela compulsão por compra, né? Às vezes a gente já tinha aquele bem em casa e compra outro só porque deu vontade, né, de comprar, sendo que você realmente nem precisava. Na verdade, você nem precisava daquilo. E com isso tu vai poder cortar essas despesas supérfluas e vai se livrar de futuras dívidas, né, de dívidas extras. E vai melhorar aí a administração e organização do teu orçamento. Bom, pode passar, Ludmila. Quando se trata de planilha de gastos, a gente pode estar encontrando diversos editores de planilha, como o Excel, né? Que, inclusive, a gente aprende a como manusear o Excel, como produzir uma planilha em uma das matérias do nosso curso, do Técnico em Finanças, do curso Técnico em Finanças, que a gente aprende em informática aplicada, né? Uma das matérias. E quando se trata de planilha de gastos, você vai poder produzir tanto em editores de planilha, como o Excel, que eu já falei, mas também você vai encontrar modelos já prontos, você vai só colocar os dados aí, né? E como o nosso assunto é o controle do orçamento familiar, existe também, de forma mais específica, a planilha para controle do orçamento familiar, que essa planilha de controle de orçamento familiar, ela é indicada para quem mora com outros membros da família, né? Quem não mora sozinho. Mas para quem mora sozinho também tem, você pode optar por planilhas de controle de orçamento individual. E na planilha de orçamento familiar, você vai colocar lá todos os dados dos custos por membro da família, vai separar lá, né? Vai separar os gastos por membro da família, com o intuito de você saber como cada membro tá gastando o dinheiro ali, né? E muitas pessoas identificam o controle da planilha de controle de orçamento familiar como uma mais complexa, por ser mais difíceis que as outras. Mas, ao meu entender, de modo geral, ela nada mais é do que o conjunto de planilhas de gastos individuais. Você vai fazer nada mais que juntar o controle de gastos individuais, a planilha de gastos individuais de cada membro da família e vai juntar numa planilha só, vai fazer aquela comparação, né, por membro da família, ver quem está gastando mais, como cada membro da tua família está gastando dinheiro, se não está gastando com coisa boba, e entre outras coisas. Bom, para quem não tem uma noção, não tem nenhuma noção de como produzir uma planilha de gastos, né? Eu acredito que muita gente nunca manuseou, nunca elaborou uma planilha por editores de planilha, porque eu sei que muita gente ainda tem receio na hora de elaborar uma planilha de gastos. Então, para isso, pensando nisso, eu trouxe um breve passo a passo de como elaborar uma planilha de gastos simples. Seja porque a gente entende, né, que muita gente tem um receio de usar, seja por falta de familiaridade com esses editores de planilha, com a plataforma, ou por simplesmente não conseguir organizar as suas finanças. E um grande erro que essas pessoas cometem por não ter essa certa organização, elas acabam optando e cometendo o erro de utilizar apenas contas mentais, né, de cada mês. Para um tempo ali na base do achismo. Eu acho que esse mês eu ganhei tal valor.
acho que esse mês eu gastei com tal valor, acho que esse mês vai sobrar tanto do meu orçamento. E isso é muito errado, né? Que muitas das vezes não ocorre de ter aquele total do valor que você planejava, né, mentalmente, e acabar faltando dinheiro ali para você arcar com suas obrigações. E para quem tem essas dificuldades de criar uma planilha de gastos, eu trouxe esse passo a passo aí. Que primeiro você deve reunir os dados, né? Visto que a lista dos documentos é muito importante que você utilize sempre os valores exatos, seja dos recibos, das faturas dos cartões, por exemplo, Flolerite, e entre outros dados que devem conter numa planilha de gastos. Porque tudo isso é necessário para que você tenha um resultado fiel, um resultado verdadeiro, para que te passe uma certa confiança ali. O segundo passo é você criar colunas. Colunas e também as abas. Porque para criar uma planilha de gastos simples, o ideal é que você conte com poucas informações, já que é uma planilha simples, né? E a dica é que você separe os meses em diferentes abas. Cada abazinho você vai colocar o mês diferente, né? Seguindo a ordem. E já nas colunas, a sugestão é que você insira apenas os dados básicos, como a data, o valor e também a descrição de das entradas e saídas, né, do seu orçamento. Aí logo depois disso, você vai inserir os dados. Porque para facilitar a inserção desses dados, para facilitar quando você for inserir os dados lá na planilha, a gente sugere que você coloque os ganhos e gastos na mesma coluna. Lembrando sempre, uma sugestão também para vai te ajudar a identificar lá na hora de for calcular o total, é você colocar o sinal de menos antes dos valores de gastos, né? Que significa que você deve subtrair das tuas entradas para na hora que for calcular o total. E logo depois você deve calcular os totais, né? Porque no dia a dia é sempre útil saber como está andando nossas finanças, né? E por isso a recomendação é que você reserve uma célula mais destacada para você colocar os totais aí, como a gente pode ver nas planilhas, aí embaixo está só o valor de quanto sobrou em cada mês. Na parte de cima aí da planilha tem as entradas, que é tudo que você ganhou no mês, e a parte de baixo é todas as saídas, tudo que você gastou nesse mês. E logo aí embaixo tem quanto sobrou, né, de cada mês e o total. Aí vocês podem identificar que a parte azul tem um resultado positivo, que significa que seu dinheiro rendeu mais, né, nesses 2 primeiros meses aí. Significa que você se organizou melhor. E já nos outros dois aí, nesses outros dois, tem um resultado em vermelho, um resultado negativo, que significa que você não teve uma boa organização e acabou ficando endividado aquele mês. E por último, eu trouxe umas sugestões de aplicativos, né, para que você mantenha o controle dos seus gastos pessoais ou da sua família, caso você não more sozinho, né? Visto que nos dias de hoje, a gente que tem vontade, a gente que deseja fazer o controle do nosso orçamento de forma fácil e bem rápida, bem prática, a gente conta com a tecnologia, né? A tecnologia, visto que a gente nasceu numa era tecnológica e não temos já essa desculpa, né? De não ter um meio de estar elaborando aí de uma forma prática e rápida o nosso orçamento e saber ter as informações sobre o nosso ciclo salarial, né? E a gente pode estar encontrando aí em lojas de aplicativos diversos apps aí. Para quem usa Android, pode entrar na Play Store. Com certeza você vai encontrar esses aplicativos. Para quem usa iOS, pode tá entrando aí
na loja de aplicativos, dá uma pesquisada que com certeza, se não encontrar esses apps, vai encontrar outros aplicativos relacionados. E a dinâmica desses aplicativos segue as mesmas das planilhas, né? Você vai registrar nesses aplicativos tudo o que entra e o que sai do seu ciclo salarial, tudo o que você ganha em cada mês e tudo o que você gasta. Para que, posteriormente, depois de você colocar essas informações, você possa fazer uma análise do seu orçamento e um possível corte aí, né? Do que você acha que está errado, que está gastando com bobagem. E fazer a análise desse orçamento é muito importante. Esses aplicativos que você vai usar para avaliar a situação e tomar decisões do seu orçamento, né, da sua vida financeira, eles são muito importantes. Então, é interessante que você seja fiel às informações que você coloque lá, né, como já expliquei, para que você tenha um resultado, um valor exato, né, de que realmente é aquilo, de que realmente está assim o seu orçamento, para que te passe uma certa confiança. E eu listei aí os aplicativos que eu dei uma pesquisada já também, que é o Organize, Guia Bolso, Minhas Economias, ExpenseQ, Contas Online, Grana e Moneylover. Eu pessoalmente gostei desses dois primeiros aí, que é muito prático, você vai somente colocar os dados lá das suas entradas e saídas e eles automaticamente já vão gerar um gráfico lá de cada mês e também funciona como o lembrete de suas obrigações a pagar, né? Você, por exemplo, tem uma fatura do cartão para estar pagando lá cada mês, você já anota na lista lá e vai funcionar como lembrete para que você nunca deixe de cumprir com suas obrigações, além de estar observando como e analisando como está seu orçamento financeiro, né? E foi isso. Obrigado pela atenção, pessoal. E vamos seguindo aí. Meus outros colegas vão explicar um pouco sobre a utilização do cartão de crédito. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Antônio Lucas e eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso do cartão de crédito. Primeiramente, eu queria perguntar a vocês se vocês já imaginaram, viver a vida de vocês sem o uso do cartão de crédito. Realmente, quando você para pensar, você fica, meu Deus do céu. E até 1950, por aí, isso não era realmente possível. As únicas formas de pagamento era através de cheque, talão de cheque ou dinheiro em espécie. Aí, a partir daí, foram desenvolvendo os pequenos cartões, que eram dados de confiança, o cliente e o comerciante, e eram tirados xerox disso, e assim foi crescendo, e a mobilidade foi aumentando. Pode passar. Agora eu vou perguntar, vocês se perguntam, né? O que são aquelas numerações no cartão? Bom, aquela numeração não tem nada a ver com a agência de vocês, com a senha ou alguma coisa do gênero. Realmente não. Aquela numeração, ela só é o número de cadastro de vocês na empresa do cartão. Ela não é pedida em nenhuma senha e nada do gênero. Ela é só para isso. E se você for pesquisar em alguns sites, vem dizendo, a inicial dele, de qual significa. Mas as mais comuns são 4, 5 e 6, que são referentes, tem uma música, referentes às empresas bancárias. Tudo no cartão. Pode passar, Ludmila. Bom, agora os benefícios do cartão. Assim, de cara, quando a gente fala sobre esses benefícios, já vem logo a questão da segurança, de você sair assim para uma festa ou para algum canto e andar com muito dinheiro na carteira. Realmente, é muito perigoso a gente perder e tal. E se for assaltado, você estando com dinheiro, já era. Se for com cartão, você pode pedir a segunda via, cancelar e tudo mais. Então, a primeira questão é essa questão de segurança, mobilidade e tudo mais. E outro fator também é que se seu cartão for internacional, que eu vou já falar sobre eles, você não precisa se preocupar com o câmbio monetário, para trocar moeda e essas coisas. Pode passar. Pronto. Agora, tudo na nossa vida a gente tem cuidado e zelo, né? Seguro morreu de velho. E com cartão de crédito não é diferente. Aqui está listado quatro
cuidados que a gente deve ter ao possuir o cartão de crédito. O primeiro é usar o cartão de crédito sem critérios. Tipo assim, você usar ele à torta e à direita sem se preocupar com os gastos, quanto você recebe e tudo mais. Lembrando que o cartão de crédito, ele não é uma extensão do seu salário. Exemplo, se você recebe 1.088, que é o salário mínimo atual, e seu cartão é de R$ 2.000, não significa que você pode gastar 3.088 por mês. Porque isso, você pode até conseguir, mas você não vai conseguir pagar por isso, né? Então tem que prestar atenção nisso. Deixar de pagar após o vencimento. Eu vou falar sobre a questão da fatura já. Mas a empresa ela entra em contato com você para ver a melhor data para você efetuar o pagamento. Porque se você passar dessa data, você vai ter que pagar um juro, uma multa e tudo mais. E, enfim, ignorar o prazo da dívida está ligado a isso, né? Que é tipo você saber que você tem que pagar aquela conta no dia 10, 12, 15, enfim, não sei. E você deixar acumular essa dívida, né? E a obsessão por milhas, para quem não sabe, conforme você vai comprando algumas coisas, esses pontos, você vai acumulando pontos que você troca por milhas, que tipo, tá viagens, essas coisas. E, enfim, pronto, pode passar. Os tipos de cartão. Bom, existem 5 tipos de cartões, mas aí a gente vai listar devagar. O primeiro tem o nacional e o internacional. Como o próprio nome já diz, um é usado apenas no território brasileiro e o crédito deles é bastante mais reduzido. Então, chega a R$ 2.500. E o internacional é do mesmo jeito do nacional, mas aceita tanto em compras aqui no Brasil quanto no exterior. Daí, agora a gente tem o cartão Gold, o Platino e o Black. Pode passar. O cartão Gold, esse bonitinho aí que está aparecendo, ele é para pessoas que recebem no mínimo R$ 2.500. E essas pessoas elas têm que pagar uma anuidade de R$ 300, perdão. O cartão Gold ele tem alguns benefícios, como vocês podem ver aí, que é o acúmulo de pontos em milhas, que a gente deve ter cuidado com isso, o programa de fidelidade, Mastercard, Surpreenda, ou Vai de Visa, seguro para veículos de locadora, garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço, substituição emergencial do cartão, serviço de assistência e de viagem. Pronto, passa. Agora a gente vai para o Platino. O Platino, ele é um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Para pessoas que já recebem um pouco mais. Para você ter esse tipo de cartão, você tem que receber no mínimo, mensalmente, R$ 6.000. E você vai ter que pagar uma anuidade. Você vai ter que pagar uma anuidade de 450 pelo uso desse cartão. Só se seu cartão for digital, mas isso vai ser falado lá na frente. E alguns dos benefícios do cartão Platino são... se vocês vão reparar que é tipo assim, o cartão Gold, ele tem isso aqui de benefício. O Platino, ele tem isso aqui, mais algumas coisas, e o Black tem isso aqui e mais algumas coisas. Então, tem o acúmulo de pontos e milhas, programas de fidelidade, Mastercard, Surpreenda, Vai de Visa, seguro por veículos de locadora, garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço, substituição emergencial de cartão, serviço de assistência de viagem, emergência médica em viagens, ofertas internacionais e agências de viagem. Pronto, pode passar para o Black agora. Pronto. Em todos esses cartões, os 3 que eu citei até agora, para você possuir um deles, você pode entrar em contato, até o Platino, você pode entrar em contato com a agência ou elas entram em contato com você. Só que o Black em específico não é bem assim. O banco, a empresa que escolhe quem vai usar esse tipo de cartão. Por quê? São para pessoas que têm maior poder aquisitivo. Para você possuir esse cartão, você tem que receber no mínimo R$ 15.000 mensalmente e você vai pagar uma anuidade de R$ 1.200. E ele também tem seus benefícios. Se vocês forem reparar, a maioria são os mesmos dos Platino e Gold, com assistência global de emergência, esse nome é em inglês, descontos em hotéis e restaurantes com parcerias, tratamento diferenciado em resorts e hotéis, seguro em caso de perda ou roubo de bagagem, seguro para veículos de locadora, garantia estendida original, proteção de compra, proteção de preço, substituição emergencial de cartão, serviço de assistência de viagem, entre outros, ofertas internacionais, agência de viagem e tudo mais. Pronto, pode passar. Bom, bandeira e operadora. Não, a gente não pode confundir esses dois. A bandeira, ela é como se fosse a marca do cartão.
ela é a intermediária entre o usuário, o cliente que usa o cartão, e a operadora, que seria a instituição. A operadora, ela que faz o seu limite, os juros, tudo mais. Exemplos de bandeiras, Mastercard, Visa, American Express, Hipercard e ela. E exemplos das operadoras, que são as instituições, temos o Bradesco, o Santander, a Caixa, o Banco do Brasil, entre outras. Mas essas são as principais, que vocês vão ver mais. Inclusive, estão todas aí, nessa imagenzinha. Pode passar. Pronto. As tarifas e as faturas. A tarifa e a fatura. Bom, existem 5 tarifas que são cobradas, só que algumas exceções entre a diferença do cartão de crédito de algumas empresas para os digitais. A anuidade é uma tarifa que ela é cobrada no intervalo de 12 meses e você só paga uma vez a cada 12 meses. A avaliação emergencial de crédito é quando o cliente, ou o usuário do cartão, ele passa do limite que você tinha. Ele ultrapassou esse limite. O pagamento de contas é quando o cliente usuário, ele paga algum boleto, uma conta tipo água, luz, tributo, essas coisas com cartão de crédito. O saque é quando o cliente, ele faz um saque por meio do cartão de crédito. É cobrado uma tarifa. E a segunda via do cartão é caso você perca ele, ou seja, roubado, você, quando for pedir para a empresa lhe emitir outro cartão, você tem que pagar tanto pela emissão quanto pela confecção desse cartão. Pronto. Agora a fatura. A fatura, como eu disse um tempo atrás, a empresa entra em contato com você para ver a melhor data para o seu pagamento. Se você ultrapassar essa data que foi estabelecida, você vai ter que pagar juros e multas, que Lívia vai falar já mais sobre isso. E pronto, basicamente isso. São de 30 a 30 dias e é recomendado que vocês não passem dessa data que vocês escolheram para pagar. Agora é com Lívia. Obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde. Tá bom aí? Vocês estão ouvindo bem? Queria saber. Primeiro, antes de começar. Sim, Lívia. Certo, galera? Então, vamos começar. Juros e multas. Uma coisa que eu acho importante, desde agora falar, como o Antônio veio falando e no cartão de crédito, é que se você for uma pessoa muito consumista, primeiramente, muito mesmo, porque algumas chegam a ser bem doentio mesmo, assim, algo psicológico, é bom procurar um profissional. Por quê? Porque o cartão de crédito, eu costumo dizer que ele é uma faca de 2 gumes, né? Como a Antônia também citou anteriormente. Por quê? Ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Vai depender de como você lida com isso. Então, o planejamento é essencial, é a base de tudo. No final eu vou falar dicas. E para mim, de cara já estou dando aqui um spoiler, que é a dica mais importante. Por quê? O cartão de crédito, certo? Tem a certa fatura a se pagar. Eu já vou citar um exemplo porque eu acho mais fácil de entender, fica mais didático. Por exemplo, você gastou R$100, né? A sua fatura é R$100. Você tem que pagar mensalmente um mínimo, certo? O mínimo que eles chamam, que geralmente não é um valor exato, mas geralmente é 15%. Então, se você gastou R$100, você vai pagar R$15, né? Seria 15% do que você gastou. Só que, assim, o indicado sempre é que você pague toda a fatura. Daí, imprescindível o planejamento. Por quê? Os juros, eles são sempre cobrados em cima da sua fatura. Então, por exemplo, se esse mês eu gastei R$100, eu vou pagar só o mínimo, né? Então, eu vou pagar R$15 e eu vou ficar com R$85 para pagar o próximo mês. Aí, próximo mês, eu gasto mais R$100. Então, os juros, esses 15% vão ser sempre cobrados em cima da fatura. Ou seja, vão ser 15% no primeiro mês, em cima de R$100, que vai ser R$15, beleza. Mas no próximo mês vão ser 15% em cima de, se você gastar mais R$100, opa, peraí, 185, no caso, 15% de R$185. Deu para entender? Essa é a forma mais simples que eu encontrei de explicar, com um exemplo, porque realmente pode soar, como se fosse um juros composto mesmo, assim, sempre aumentando de acordo com o seu planejamento, porque se você só pagar o mínimo sempre, vai estar sempre mais dinheiro lá, ok? Então, de cara eu já digo, juros, eles vão existir, então, se você não pagar direito, se não for muito organizado.
E a multa, ela vai acontecer se você passar do dia. Por exemplo, ao dia 25 do mês foi o dia de tu pagar o cartão. Aí tu não pagou. Então, tu vai ter uma multa. E os juros e multa. E essa multa não é um valor específico, certo? Eu falei que os juros têm o mínimo lá de 15%, só que a multa não tem. Ela vai ficar de acordo com a instituição financeira. Então, se a instituição financeira, é claro que ela não vai cobrar a torta e a direita, né? Ela vai ter um valor lá X, só que não é um valor específico, certo? Então, tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Como eu digo, eu reforço sempre o planejamento. Basicamente, essa é a diferença entre juros e multa. E pode passar. Parcelamento da fatura. Então, o que acontece, Lívia? Eu passei, e aí, sim, só uma coisa. O crédito rotativo é o nome que se dá para dívida do cartão, certo? Então, esse parcelamento aqui, o que acontece? Você pode entrar em contato com a tua instituição, com o teu banco lá que tu pediu o cartão e dizer assim, eu queria entrar em negociação. Porque, assim, não é obrigatoriedade deles, tá? Mas eles podem não usar o crédito rotativo e escolher outro tipo de parcelamento de dívida, que pode ser bem mais benéfico para ti. Então, é sempre importante o conhecimento, né? Por isso que a gente está fazendo esse workshop aqui, de graça para vocês, porque a gente quer ajudar vocês, né? Na pandemia. Então, entre em contato com a instituição financeira que tu solicitou o cartão, né, que é o teu cartão, e aí tu entra o parcelamento da fatura, que pode ser o crédito rotativo, né, ficar pagando os juros, que vai ser pouco salgado ou bastante caro, vai depender da instituição, ou entrar em contato com ela. Eu indicaria entrar em contato com ela para tentar fazer um acordo, porque vai ser muito mais benéfico para ti, beleza? Faixa dos cartões, na verdade, é uma comparação. Porque aqui está faixa dos cartões, mas é comparação entre os juros. Por quê? Eu falei assim, que a multa, a instituição vai determinar, né? Só que não é assim, não. Eu quero cobrar o valor tanto. Não é assim. Então, você que seria o consumidor, né? O cliente, né, que tem o cartão, você tem seus direitos também. Então, assim, você pode procurar, por exemplo, o Banco do Brasil, você também pode procurar instituições como a ABECS, eu não sei como eu pronuncio, que é a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito, e o Banco do Brasil também, para comparar essas multas, certo? Porque, às vezes, ele pode cobrar uma multa exorbitante, e você, enquanto cidadão, né, você tem os seus direitos. Então, como eu já falei, a informação é sempre o melhor caminho. Então, essa faixa dos cartões é a comparação. Você pode comparar as multas entre os cartões de outras instituições para você comparar também a multa que estão cobrando de ti, certo? Para você não ser enganado, né? Engabelado, como a gente fala popularmente. E a cobrança indevida, como eu já falei, é só reforçando esse de cima, que seria ele cobrar algo a mais, entendeu? Se você achar sempre o juros ou a multa exorbitante demais, algo muito fora do comum, procure o Procon também, certo? Para você ir buscar aí os teus direitos. Pode passar. Cancelamento do cartão. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo que eu acho mais fácil, tá certo? Mas se vocês me entenderem, vocês digam aí, que aí eu tento formular de outro jeito. Vamos supor assim, tu estava devendo demais, tu passou do tempo e tá uma bola de neve no teu cartão, tu tá devendo horrores. Aí tu pensa, não, eu vou cancelar o meu cartão, porque se eu cancelar, eu só vou pagar até o dia que eu cancelei, certo? Isso é muito fácil. Mas uma dica é você pedir tipo um comprovante. Eu gosto de chamar assim comprovante, que eu acho mais fácil, tá? Pode ser tipo um boleto mesmo, um papel. Por quê? Se a instituição, vamos supor que no dia 10 de maio você resolveu cancelar o teu cartão porque tu estava devendo demais. Aí, depois disso, tu só começou a pagar, sei lá, em junho e julho, o que tu estava devendo até então, certo? Com esse comprovante que tu pediu ao banco, que tu solicitou, é um direito seu, ele tem a obrigação de lhe dar, caso você peça, você vai comprovar, não, olha, eu cancelei dia tal, então depois desse dia eu não vou pagar mais nada, porque eu cancelei o cartão, não vai vir mais multa ou juros para mim, certo? Então, o cancelamento do cartão é super fácil, é algo que tem que ser bem simples, tá? Então, se a instituição financeira botar boneca aí é um problema dela, sabe? É algo realmente problemático da instituição financeira e você pode sempre questionar isso, certo? Então, cancele o cartão. Isso aí é uma dica que eu estou dizendo para quem realmente está endividado. O cartão. E realmente é bem fácil, faça isso e peça esse comprovante para que você não seja enganado aí pela instituição financeira, caso ela queira passar a perna em você, certo? Direito do consumidor, como já falei, é procurar o Procon, principalmente, mas também a FEBRABAN e a ABCS, tá? São as mesmas
órgãos, são os mesmos órgãos que cuidam aí do seu direito. Limite do cartão de crédito é assim, cada cartão ele tem o seu limite, certo? Vai depender aí do seu consumidor, também da sua renda, como o Antônio falou. Mas é muito simples. Por exemplo, o limite do seu cartão é R$ 1.000, aí tu, sei lá, gastou R$ 300, só que esses R$ 300 tu passou em 5 vezes, certo? Então, por exemplo, se você tinha R$ 1.000 e você gastou R$ 300, gastou não, realmente você gastou, mesmo que você tenha dividido em 5 vezes, você tem 1.000 menos 300, ou seja, você tem R$ 700. Então, mesmo que você pagou a primeira parcela, então agora você tem a primeira parcela de R$ 50, então você ainda tem mais R$ 250 ali para pagar. Ou seja, não vai acumulando. Então, por exemplo, se eu gastei os R$ 1.000 do cartão esse mês e não paguei, então eu não tenho mais esses R$ 1.000, sabe? Não, o próximo mês não vai renovar. Então, o limite do cartão é um limite X que vai determinar a sua renda, o cartão que você pedir. Basicamente isso. Mais alguma coisa? Só isso? Acho que acabou. Lívia, tem uma pergunta aí no chat. Peraí. Pronto. Deixa as perguntas para o final, a gente vai... É melhor mesmo. É melhor deixar no final. Pronto, pois segue aí, no final vocês respondem. Então, bancos digitais, é só a anuidade, né? É uma tarifa que muitos bancos cobram aí. Eles podem cobrar, tá? É algo liberado. Então, só indicar alguns bancos sem anuidade, bancos digitais, como o Banco Neon, o Banco Inter, Page, eu acho, Peg, eu não sei, desculpa a pronúncia, Digio, Next, Inter, Nubank, são bancos digitais aí, sem anuidade, caso vocês queiram, que é muito mais fácil realmente e com menos, como é que eu posso dizer? Dá menos trabalho, entendeu? Você mais facilidade. Mais facilidade. Obrigada, Antônio. Pronto, era isso. Mais alguma coisa? Agora as perguntas, né? Peraí. As perguntas. Pedro, liga teu microfone. Desculpa. Eu sempre esqueço. Agradecer, né, a quem ficou até aqui, né, até o presente momento. Primeiramente, agradecer os meninos e parabenizá-los, né, pela apresentação. Nós tivemos algumas perguntas, né, no decorrer da apresentação. Algumas delas já foram respondidas, né. O Vitor perguntou sobre a questão do pagamento mínimo da fatura, né, a Lívia respondeu, né, que 15%, né, do valor do limite da fatura, né, no caso, 15% do valor da fatura é o mínimo. Isso varia de cada banco, cada instituição financeira, né, pode ser que até seja mais, mas geralmente essa porcentagem. E a Natália, né, perguntou o que acontece se você ultrapassar o seu limite do cartão de crédito, se é cobrado alguma multa, né, e se é cobrado, qual o valor dessa multa, né. Aí ela deu um exemplo, o valor de R$800. Se ela tem um limite de R$800, o que aconteceria se ultrapassasse esse limite? Vocês querem responder? Lívia. Peraí. O pessoal tá travando. Não, mas assim, por exemplo, se o cartão tem um limite, não tem como você exceder ele. Não passa o cartão. Pelo menos a experiência que eu tenho aqui com o cartão é que não passa. Então, não tem como você exceder se o limite do cartão é R$900, você não vai comprar mais que R$900 se você não pagar. Não compra. Isso depende muito de cada cartão, né? Depende muito de cada cartão, Lívia. Se tem alguns cartões de crédito que realmente, quando você tenta, por exemplo, você já está com R$800 já estourando o limite, né? Aí você tenta passar, não consegue. Mas tem algumas outras operadoras que permitem, né? Eles concedem um limite emergencial para você, pode ser que cobram ou não para aquele limite emergencial, mas depende muito é uma tarifa, eu falei sobre isso. Depende muito da administradora do seu cartão de crédito, né? Dela cobrar ou não. Mas aí é sempre bom você entrar em contato com a instituição a qual você tem o cartão de crédito, porque aí ela vai lhe explicar bem direitinho se tem realmente essa cobrança ou não, porque depende muito de quem está emitindo o cartão, do banco que está emitindo, ou da instituição financeira que está emitindo, para você realmente saber qual é a taxa, se realmente tem taxa ou não, e qual seria esse valor.
E pegando só um pouco do que o Pedro falou aí, e também tem cartão de crédito que eles não cobram anuidade, que é zero anuidade. Só que aí são alguns, né? Aí cabe cada um entrar em contato com a sua operadora para poder tentar negociar. Porque eu lembro que eu estava pagando R$ 300 de anuidade. Ao simplesmente eu pedir para mudar o tipo de cartão e hoje eu não pago nada de anuidade. Ou seja, eu reduzi R$ 300 um gasto anual que continuou facilitando a minha vida. E não deixou de nenhum momento de aumentar o meu limite. Sendo que hoje eu já ligo para a operadora para não aumentar o limite, porque já está bom o suficiente. Já para evitar a questão dos gastos. Já para evitar gastar, né, Cíntia? Porque, querendo ou não, a gente tem todo o controle, mas às vezes a gente quer comprar, ver uma bolsa, quer comprar, quer na tentação, quanto mais limite, mais gasto. E Fica querendo ou não também, tem a questão da família, né? Que a família sempre pede. Aí é meio complicado, porque cartão de crédito, pessoal, é uma coisa muito séria. Na minha família eu limito muito, só a minha mãe, que eu dou em caso de emergência a minhas irmãs. Porque, querendo ou não, é complicado, porque às vezes você paga, você entrega, né, quando chega na data, infelizmente a pessoa não tem dinheiro, não porque não queira pagar, mas realmente porque não tem condições naquele momento. Aí vai gerando a questão do pagamento, como a Lívia falou, aí vem um atraso, vem a questão da multa, e aquela questão, se você não tiver o controle do cartão de crédito, aquilo que é fácil vai se tornar um prejuízo. Hoje, a minha vida é baseada realmente em questão de cartão de crédito. Tudo é no cartão de crédito. Dificilmente eu uso o dinheiro, né? Mas, assim, é todo controlado. Eu sei o limite que eu posso usar mensal, eu tenho todo esse controle. Até que limite eu posso gastar de acordo com o que eu recebo. Então, fica tudo bem, cada um no seu quadrado. Então, sempre quando a minha família pede, eu deixo ciente, vai comprar, mas tal dia eu quero receber. Já para evitar essas coisas, porque é muito complicado, é muito bom, mas se não souber usar, como a Lívia falou, né? Agora eu esqueci. é Ela falou um complicado. ditadozinho no início, que realmente é verdade. Agora eu esqueci esse ditado. E algo muito importante também que deve ser observado é você não gastar. Amanhã a gente vai aprender como investir, né? Como investir. E o mais importante, porque assim, quando o Gleicivan estava explicando a planilha de gasto, o que acontece? Na maioria das vezes, você recebe o seu salário, né? Aí vai gastando, 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 e o que sobra, o pouquinho que sobra do salário, você pega e investe. Na realidade, você deve fazer o contrário. Você deve. Tem um livro muito interessante de finanças, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. E uma das lições do livro Pai Rico, Pai Pobre diz que você deve pagar a si mesmo antes de pagar aos outros. Então, todo mês você deve juntar um percentual para você investir, e é como se fosse uma conta sua. Então, você já deve se programar para que não gaste, né, aquele valor para ser investido. Então, quando o Estevam estava falando na questão da planilha de gasto, é sempre bom, quando vocês forem montar o orçamento, montar a sua conta de investimento, o quanto você vai reservar todo mês para investir. A Rafaele, né, falou sobre 10, 20%, mas depende muito da sua renda e dos seus objetivos, né? A Ludmilla, ela falou sobre isso, né? O que é que você quer, né? Quais seus sonhos de curto, médio e longo prazo? O que é que você quer comprar? Quais são os seus sonhos? Quanto é que custa seus sonhos, né? Então, a gente nunca vai conseguir atingir esses sonhos se a gente não quantificar esses objetivos, transformar esses sonhos em objetivos, e se a gente não organizar a casa, controlar esses gastos, para que depois a gente consiga investir. Então, hoje a gente aprendeu a como controlar melhor, a gente aprendeu essas ferramentas, e amanhã realmente a gente vai aprender a como investir. Vocês Pedro? Pode falar, Lívia. Deixa eu dizer, é que eu esqueci de falar as dicas. Eu vou falar bem rapidinho, viu? Algumas dicas de como não se endividar com o cartão de crédito. A primeira, antes de tudo, é planejar o seu mês, né? Outra coisa também muito importante, que Antônio até citou anteriormente, é não fazer de segundo salário. Então, se você ganha R$ 2.000 e a fatura do cartão é 1.000, eu tenho R$ 3.000 para gastar. Não. Outra coisa, se for comprar em site pela internet, olhe a confiabilidade do site. Isso é super importante. Outra coisa, não emprestar seu cartão para ninguém, né? Porque a gente acha que confia, acha que alguém
realmente confiável, a gente às vezes está sem dinheiro naquele mês, vai pagar só o mínimo lá, e aí vem alguém, gasta e acaba não pagando, e sobe para você, porque esse cartão está no teu nome, é você que vai ter que arcar com os custos, certo? Bom, no mais, esses aí são a mais importante. Pague, se você só puder pagar a fatura, pague o mínimo, pague só o mínimo, mas se puder pagar todo, pague todo para evitar juros no posteriores juros, que podem vir a ser cobrados do dinheiro que tu deixou de pagar no mês anterior. Essas são as principais dicas. Outra dica também importante é a questão do cartão virtual, né? Tem muitas operadoras de cartão de crédito, elas oferecem a questão do cartão virtual. Para comprar compras na internet é ideal, porque aí você emite aquele cartão para aquela loja específica e apaga o cartão, né? E aí aquele cartão fica normalmente, né? Então é ótimo para essas compras. Só complementando o que o Pedro estava falando, hoje em dia, qualquer pessoa ela pode ter seu controle. Como o Gleicivan falou, ele deu três dicas, não foi? Ou no cadernozinho, ou então no aplicativo, ou numa planilha. Então, assim, querendo ou não, o certo é o orçamento familiar é o principal. Porque a família tem os gastos, a família quer se divertir. Então, como o Pedro falou, correto, eu faço assim na minha vida, né? Na minha renda financeira. Eu gasto 70% da minha renda, deixo 20% para poder gastar no mês, no decorrer do mês, né? E 10% eu tento guardar para investir, ou então, caso de doença, alguma coisa, mas fica lá investido. Mas sempre tem que ter essa diferença. Porque, querendo ou não, se a gente ganha R$ 1.000 e gastar R$ 1.000 por mês, a gente não vai gastar só 1.000. Vai chegar um período que a gente vai gastar 1.500, 2.000, até perder totalmente o controle. Tá certo? E assim, só para aproveitar a oportunidade, parabenizar os alunos. Vocês estão de parabéns. A palestra de vocês, o minicurso foi excelente, excelente, excelente. As dicas foram essenciais, foram maravilhosas. A postura de vocês, estava assim, vocês estão de parabéns. Foi um minicurso muito, muito excelente mesmo. Estão de parabéns vocês. Pessoal, não esqueçam de preencher a frequência que está aí no link, porque essa frequência que vai garantir para que vocês recebam o certificado e as apostilas e o slide da apresentação. Desde já a gente pede desculpas por não ter dado certo a transmissão, né, pelo atraso da transmissão lá no YouTube, mas a vida é cheia de imprevistos, né, e a gente conseguiu se sobressair, graças a Deus, e deu certo aqui no Meet. Amanhã a gente vai tentar fazer no YouTube, tá certo? Por conta que aqui no Meet só são 100 pessoas. Aí como são 5, né, são 5 meninos, aí vai ficar eu e a Cíntia, aí ultrapassa. Mas aí a gente agradece, e qualquer coisa, se a gente vê se realmente tiver pouca gente lá, a gente traz pro Meet. A gente vai, né? Aí eu vou pedir para os meninos mandarem os dois links, do Meet e do YouTube. Caso ultrapasse o Meet, aí o pessoal que não conseguir entrar aqui no Meet pode assistir no YouTube amanhã, tá certo? Mas aí quando os meninos forem enviar no e-mail, não esqueçam de verificar o e-mail de vocês, tá certo? Porque tudo vai ser enviado lá. Apostilas, links, tudo vai ser enviado lá. É o mesmo link lá da frequência do YouTube, viu, Edilene? É o mesmo link. Tá certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. E não esqueçam novamente de assinar a frequência para ter direito ao certificado. Pedro, você tirou a foto? Perguntando como preencher. Para poder colocar no anexo do nosso relatório. Vou só tirar aqui uma foto, quem puder ligar a câmera, a gente agradece. Pronto, quem já preencheu no YouTube não precisa preencher novamente, não. É o mesmo link. Tem uma pessoa perguntando como preencher. Como preencher? Você vai clicar, só são 3 perguntinhas. Você vai digitar seu nome, o seu e-mail, verifica bem direitinho qual é o e-mail correto, e se você quiser dar alguma sugestão, se você quer dar alguma sugestão, alguma dica, quer falar alguma crítica, aí você coloca na terceira pergunta. Mas aí, obrigatório é só você colocar seu nome e o e-mail. É só isso. Clica no link que eu vou colocar agora e preenche. Eu vou tirar aqui o print, bem rapidinho. X.
Pronto. Obrigado, pessoal, mais uma vez, né? E muito obrigado. E a gente espera vocês amanhã, tá certo? 3 horas. Vamos aprender a como poupar e investir com os meninos. Amanhã continua a nossa semana de dicas, né, em questão das finanças pessoais.